Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Barros, esse é o nosso curso de eletrônica. Seja bem-vindo de volta. Essa é a nossa aula de número 10. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os circuitos retificadores. Hoje nós vamos falar sobre um dos circuitos mais importantes dentre aqueles de retificação, né? É o circuito de retificador em ponte. Ok, pessoal, então nós vamos iniciar falando do retificador em ponte, tá? O retificador em ponte recebe esse nome devido à estrutura de conexão dos diodos, como nós estamos vendo aqui. Essa é a estrutura de conexão do retificador em ponte, em que a gente tem de fato uma ponte de diodos, e aqui no meio dessa ponte é que nós vamos estar conectando a nossa carga, né? Representada aqui pelo resistor R. Portanto, a tensão de saída do retificador ela é medida aqui no meio desses retificadores. Então nós vamos observar como é o funcionamento dessa estrutura, né, do ponto de vista do semiciclo positivo e do semiciclo negativo dessa onda de entrada VS aqui, ok? Primeiro iniciando aqui no semiciclo positivo. Então vamos observar, né, o VS aqui positivo. O que acontece? Eu vou ter uma tensão positiva aqui nesse ponto, né? Então eu vou estar polarizando diretamente o diodo D1, portanto eu tenho esse diodo conduzindo, e vou estar polarizando negativamente o diodo D4, portanto esse diodo vai estar em corte, né? Por outro lado, eu vou ter o quê? A tensão aqui sendo positiva nesse ponto, eu vou estar polarizando reversamente o diodo D3, portanto ele também estará em corte. E a tensão sendo positiva aqui nesse ponto, ele estará polarizando diretamente o diodo D2, portanto ele estará em condução. Em resumo, o caminho que a corrente percorre no semiciclo positivo é esse que está indicado aqui, né? Passando por D1, passa aqui na carga nesse sentido e passa por D2 até retornar aqui embaixo. Então nós temos esse caminho aqui sendo percorrido pela corrente elétrica no momento do semiciclo positivo, ou seja, D1 e D2, os diodos D1 e D2 estão em condução, enquanto os diodos D3 e D4 estão em corte. Essa é a principal característica do momento do semiciclo positivo, né? E a queda de tensão V0 aqui nesse sentido, né? Passando aqui da direita para a esquerda, vai gerar um V0 positivo aqui, no semiciclo positivo. Agora vamos observar o que ocorre no semiciclo negativo, tá? Então no semiciclo negativo a gente vai ter uma tensão positiva agora aqui embaixo, né? Aqui embaixo a gente vai ter uma tensão positiva, enquanto aqui em cima a tensão será negativa. Agora vamos observar, se eu tenho uma tensão positiva aqui, eu polarizo reversamente o diodo D2 e polarizo diretamente o diodo D3. Tá? Aqui uma tensão positiva vai polarizar reversamente também o diodo D1, portanto ele estará em corte, e uma tensão positiva aqui vai polarizar diretamente o diodo D4. Portanto, o caminho que a corrente vai percorrer aqui no semiciclo negativo é esse que está indicado aqui, né? Passando por D3, passa na carga, passando por D4 e retornando por aqui. Então esse é o caminho que a corrente percorre durante o semiciclo negativo. Em resumo, eu tenho D1 e D2 em corte, enquanto D3 e D4 estão conduzindo, né? E se a gente observar o sentido da corrente na carga, ele permanece da direita para a esquerda, portanto o V0 permanece positivo, ou seja, o retificador em ponte, ele é um retificador de onda completa também, né? Ele tem a mesma característica de um retificador de onda completa. Então, a tensão, a característica de tensão resultante, aqui a tensão V0 resultante, ela é a característica de um retificador de onda completa, ou seja, condução no semiciclo positivo e também condução no semiciclo negativo, tá? Uma diferença que nós temos em relação ao retificador que utiliza o transformador com tap central é que aqui a queda de tensão que haverá na carga V0, né, ela é uma queda de tensão de 2 vezes a queda de tensão no diodo. Por quê? Porque eu tenho a carga associada aqui, o caminho percorrendo pela carga,
tanto num caso como no outro, eu vou ter uma queda de tensão em 2 diodos aqui, não apenas em um, como naquele outro caso anterior que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Portanto, a diferença entre a tensão V0 que vai estar presente aqui na carga e a tensão Vs da fonte, ela vai ser de menos 2 VD, em que VD é a queda de tensão no diodo, tá? A gente está supondo aqui que os diodos são iguais, né? Portanto, eu tenho VD aqui, fica 2 VD, tá? Essa é a diferença entre a tensão da fonte e a tensão no diodo. Tirando essa questão, a característica é igual à de um retificador de onda completa, com aquele transformador de tapa central, tá? Então, a principal vantagem do retificador em ponte é a não exigência de um transformador com tapa central para retificar a onda completa, né? Nós comentávamos, quando nós estávamos estudando o retificador de onda completa, que essa era uma desvantagem daquela aplicação, né? Eu necessariamente precisaria de um transformador com o enrolamento secundário dividido em 2 partes iguais. E aqui não, eu posso utilizar um transformador comum, né? Com essa ponte de diodos eu vou ter condições de fazer a retificação do sinal, tá? Por outro lado, a principal desvantagem do retificador em ponte é que eu vou estar utilizando 4 diodos ao invés de 2. Né? Se a gente lembrar lá do circuito de retificador de onda completa, a gente só precisava de 2 diodos. Aqui eu vou precisar de 4 diodos, tá certo? Além disso, o V0 é reduzido de 2 VD, né? Ou seja, a energia da saída é um pouco menor em relação ao retificador com tapa central, porque lá a redução era de apenas VD. Então, são desvantagens que são comparadas à vantagem, né? São compensatórias. Então, quer dizer o quê? Que o fato de eu estar usando 4 diodos não é um grande problema, visto que o diodo é um componente muito barato, né? Então isso não é um grande problema. Essa queda de tensão aqui de 2 VD também não é uma diferença muito grande em relação a apenas VD, né? Dado que VD é de apenas 0,7. Portanto, a gente pode dizer que o retificador em ponte é o mais utilizado, né? Porque ele apresenta as melhores características dentre esses que nós estamos estudando, tá? Então é o que está dito aqui, né? O retificador em ponte é o mais utilizado dentre os apresentados. E na prática é possível encontrar os 4 diodos conectados em ponte, encapsulados como um único dispositivo. Então, vocês vão ver que na prática, né, essa ponte de diodos ela é vendida como sendo um único componente, né? Os 4 diodos já estão conectados em ponte encapsulados. E aí você consegue conectar essa ponte diretamente no transformador e você tem um retificador muito simples de ser implementado, tá? Então, na prática, o retificador em ponte é o mais utilizado devido às suas características em relação aos demais. Bom, e aqui nós vamos agora para o primeiro exemplo da nossa aula, tá? O exemplo 1 que diz o seguinte: para o circuito retificador em ponte abaixo, determine, né, qual o intervalo de condução da ponte. Então a gente tem aqui o que? Um retificador em que a tensão aqui do secundário do transformador é 12 volts de RMS, ou seja, o valor eficaz da tensão é 12 volts. Tem aqui os 4 diodos conectados e uma carga de 100 ohms no meio, tá? E ele quer saber qual é o intervalo de condução dessa ponte aqui. A gente resolveu um problema semelhante a esse com o retificador de meia onda, né? Então vamos fazer a mesma coisa agora para esse retificador em ponte, ok? Então vamos inicialmente desenhar aqui a característica, né, da onda. Eu tenho aqui uma onda VS, que é a onda, justamente essa onda de entrada aqui da ponte, né? Então tem uma onda VS aqui senoidal, em que o valor de pico dessa onda é o valor eficaz vezes raiz de 2, portanto 12 vezes raiz de 2, né? E eu sei que a minha ponte de diodo ela vai conduzir quando o valor dessa onda VS for superior, né, à queda de tensão nos 2 diodos, ou seja, 2 vezes a queda de tensão nos diodos, que eu estou chamando aqui de 1,4. Por quê? Porque eu estou considerando um modelo de queda de tensão constante para os diodos, né? Ou seja, VD igual a 0,7, portanto, 2 vezes 0,7 eu vou ter 1,4 volts aqui, tá? Então, eu sei que a partir desse momento aqui, a minha ponte vai começar a conduzir, né, que é justamente essa onda vermelha aqui, representando o V0 aqui na carga. Então, a partir desse momento, eu estou chamando de tetão, a onda conduz, e ela vai permanecer conduzindo até que o valor de VS caia, né, abaixo de 1,4. E aí ela volta a entrar em corte, né, e ela vai ficar assim até no semiciclo negativo. Vai acontecer a mesma coisa,
só que agora os valores aqui serão negativos da onda VS, né? Mas ela vai permanecer positiva devido à explicação que nós acabamos de fazer anteriormente, ok? Então essa é a característica da onda de V0 aqui, tá certo? A característica da onda V0 sobre a carga. E ele quer saber o intervalo de condução, ou seja, ele quer saber quem é θ1, quem é θ2, esse intervalo aqui entre eles, tá bom? Então, a gente pode escrever essa onda verde aqui, VS, como sendo quem? O valor de pico, né? 12 vezes raiz de 2, vezes o seno de θ, né? Em que θ é justamente o argumento aqui do eixo X, ok? Então, eu sei que quando o VS for igual a 1,4, o θ vai ser justamente o θ1 que eu quero encontrar. Então, eu vou fazer aqui a substituição, né, do VS por 1,4 e vou determinar θ, tá? Eu vou determinar θ, esse valor passou para cá dividindo, é só eu fazer agora, né, o θ igual ao arco seno dessa razão aqui, e eu vou encontrar o θ como sendo 0,08 radianos, tá? Então, se vocês forem comparar lá, pegar as aulas anteriores e comparar com o ângulo de condução do caso do retificador de meia onda, vocês vão ver que esse θ aqui é o dobro do que tinha lá, ou seja, o intervalo de condução aqui dentro do semiciclo positivo é um pouco menor do que no caso do retificador de meia onda, tá? Então, o θ1 é 0,08 radianos. E por simetria, né, eu posso verificar aqui que o θ2 vai ser quem? Vai ser o π menos o θ1, né? O π menos o θ1. Então, é só substituir aqui os valores, eu vou chegar a um θ2 de 3,06 radianos. E, portanto, o intervalo de condução vai ser θ2 menos θ1, que vai me dar justamente um valor de 2,98 radianos. Esse é o intervalo de condução aqui dentro do semiciclo positivo. E lembrando que esse valor aqui, ele equivale à condução em cada semiciclo. Portanto, no semiciclo negativo, eu vou ter também 2,98 radianos, né, de condução aqui, tá? Portanto, o intervalo de condução total dessa onda é o dobro disso aqui, né? É 2,98 radianos para o semiciclo positivo e 2,8 radianos para o semiciclo negativo, ok? Então essa é a resposta. E aí ele pergunta ainda, né, para o mesmo problema, qual o valor da componente CC da tensão de saída V0, né? Então ele quer saber, para essa tensão de saída aqui vermelha, qual é o valor médio, né? Qual é o valor médio dessa tensão? Então nós vamos calcular esse valor agora. A gente pode calcular o valor médio para o primeiro semiciclo, né, para esse semiciclo positivo aqui, e depois multiplicar o resultado por 2. Por quê? Porque a gente sabe que o semiciclo negativo, esse valor aqui é igual, né? Então a gente pode calcular por uma questão de simplicidade, a gente calcula para um semiciclo e depois multiplica por 2 e aí a gente vai ter o valor médio total da onda, ok? Então, para esse primeiro semiciclo aqui a gente pode escrever o quê? Que quando θ estiver fora dos intervalos, né, θ1 e θ2, esse valor vai ser 0, que é o que está escrito aqui, né? θ1, 0,08 e θ2, 3,06. Tá? E quando θ estiver dentro desse intervalo aqui, de θ1 e θ2, então eu vou ter uma onda senoidal, em que o valor de pico dessa onda senoidal vai ser quem? Vai ser o valor de pico da onda de entrada VS menos 1,4, né? Então 12 raiz de 2 menos 1,4 vezes seno de θ. Essa é a expressão para a onda aqui nesse intervalo aqui, ok? Então a gente sabe que o valor médio de uma onda senoidal, né, de um sinal periódico, na verdade, é dado por essa expressão aqui, né, de 1 sobre o período vezes a integral do sinal definida no período, tá? E eu estou multiplicando por 2 aqui, justamente por quê? Porque eu quero encontrar o valor total, né, para o semiciclo positivo e negativo. Então, como eu havia comentado, a gente está calculando isso aqui, é o valor médio do semiciclo positivo, eu vou multiplicar por 2, eu vou obter o valor médio do ciclo completo. Então, fazendo as substituições aqui, né, eu vou ter essa definição aqui somente dentro desse intervalo, porque fora dele é 0, então eu vou definir a integral aqui de 0,08 a 3,06, né, substituindo o valor de V0 aqui pela expressão que ele tem aqui, tá? Então eu vou ter agora quem? Eu vou tirar o valor constante aqui da integral para fora, certo? Vou tirar esse valor aqui para fora. Esse 2 corta com 2, por isso que só tem o π aqui.
E o valor, a integral do seno é menos cosseno, definida nesse intervalo aqui de 0,08 e até 3,06, ok? E aí, fazendo esse quociente aqui, eu vou encontrar 4,96 vezes menos cosseno de 3,06, menos com menos mais cosseno de 0,08, tá? Portanto, o V0 médio vai ser 9,88 volts. Se a gente for comparar esse valor aqui com o retificador de onda completa para aquele de transformador TAP central, a gente vai verificar que o valor médio aqui é um pouco menor do que o de lá. Um pouco menor, justamente por quê? Porque aqui ele tem o desconto em relação à tensão de entrada de 2 vezes a tensão sobre aquela tensão no diodo, né? E lá era de apenas 1, tá? Então o valor médio aqui é de 9,98 volts, tá bom? E aí ele pergunta ainda, qual o valor da corrente de pico nos diodos, tá? Isso aí é simples da gente determinar, né? O pico da corrente ocorre no instante de pico da tensão, justamente aqui nesse ponto aqui, ou nesse ponto, né? Então, o valor de pico vai ser, nesse instante aqui, a tensão sobre a carga dividida pela resistência da carga, né? Então, é igual, e qual é a tensão da carga nesse instante aqui? É justamente a tensão de pico da fonte menos 1,4, né? Então, é 12 raiz de 2 menos 1,4 sobre 100, que é a resistência da carga que está lá no circuito, tá? Então, a corrente máxima no diodo é de 0,156 amperes, ok? E aí, outra pergunta, né? Qual o valor da tensão de pico reversa, né? Aquele PIV, Peak Inverse Voltage. Então, vamos definir isso aqui, que é possível a gente constatar que na polarização reversa, a tensão do diodo será isso aqui, né? A tensão Vs de pico, que é esse valor aqui, né? Tensão Vs de pico, menos quem? Menos a queda de tensão no diodo. Porque se a gente for resgatar aqui o circuito, né, da ponte, a gente vai verificar o quê? Que nesse momento de polarização reversa, né, o diodo aqui D4, por exemplo, ele está submetido a que tensão? Ele vai ter aqui uma tensão Vs, né, que a gente vai considerar aqui o Vs de pico aqui, tá? Menos a queda de tensão nesse diodo aqui, né? Essa é a tensão que esse diodo D4 está submetido, é a tensão Vs menos a queda de tensão aqui em D2. Portanto, isso vale para todos os outros casos que a gente for analisar, né? Então, portanto, a tensão de pico reversa aqui é a tensão de pico Vs menos a queda de tensão no diodo, tá? Portanto, substituindo os valores aqui, vai ser 12 vezes raiz de 2, que é a tensão de pico, menos 0,7, que é a tensão no diodo. Então, a gente vai ter uma tensão de pico reversa de 16,27 volts, tá? Isso é outra vantagem, né, do retificador em ponte, né? Ele tem uma tensão de pico reversa menor do que a tensão de pico reversa do retificador com o transformador do TAP central, tá bom? Então, esse foi o exemplo 1. Resumindo aqui então, pessoal, os tipos de retificadores que nós estudamos até o momento, tá? Inicialmente nós estudamos o retificador de meia onda, né? Que consiste em um circuito simples, né? Apenas um diodo associado em série com a fonte de tensão. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter no semiciclo positivo a condução, no semiciclo negativo o corte. E aí a tensão vai ser, tensão de pico aqui, né, vai ser reduzida somente pela queda de tensão no diodo, tá? A tensão média, nesse caso aqui, ela é igual a 1 sobre π vezes Vs, em que Vs é o valor de pico da tensão da fonte, menos 1 sobre 2 Vd, né, que Vd é a queda de tensão no diodo. Como a gente chegou nesse valor aqui? É só vocês resgatarem lá o exemplo que a gente resolveu na aula sobre o retificador de meia onda. Lá a gente resolveu um exemplo numericamente, né? Se você for resolver um exemplo em termos de variáveis, você vai ver que a tensão média pode ser dada por essa expressão aqui, né? Fica sendo função apenas do valor da fonte, já que Vd a gente pode considerar aquele modelo de queda de tensão constante igual a 0,7. Então a gente consegue definir a tensão média aqui do sinal de saída apenas em função da tensão da fonte. E a tensão de pico reverso aqui é fácil de visualizar, que vai ser justamente a tensão de pico da fonte aqui, o Vs, né? Quando o Vs estiver negativo,
vai ser o momento em que o diodo D aqui estará submetido à máxima tensão reversa, tá? Isso o retificador de meia onda. Para o retificador de onda completa, com o transformador TAP central, né? A derivação central do transformador, esse é o circuito, né? A gente utiliza apenas 2 diodos conectados dessa forma, né? E a carga a gente vai conectar aqui o ponto comum dela com o TAP central do transformador, né? E aí ele vai conduzir nos 2 semiciclos, né? No primeiro semiciclo ele conduz por esse caminho aqui, tá? E no segundo semiciclo ele vai conduzir por esse caminho aqui, tá? Sempre a direção da corrente na carga é a mesma, por isso o V0 sempre será positivo, tá? Então a gente vê isso aqui. E a queda de tensão dessa tensão V0 em relação à tensão Vs de entrada, ela permanece sendo apenas a queda de tensão em um diodo, né? Tanto nessa situação como nessa, eu tenho apenas a queda de tensão no diodo aqui em relação a V0, tá? Então, a única diferença aqui em relação ao valor médio desse retificador em relação ao retificador de meia onda é que a tensão aqui a tensão média aqui vai ser o dobro, né? Porque eu tenho condução no semiciclo negativo. Então é só multiplicar essa expressão por 2 e aí eu vou chegar nessa expressão aqui, né? De que o valor médio vai ser 2 sobre π vezes Vs, em que Vs é o valor de pico da tensão da fonte aqui, menos Vd, que Vd é a queda de tensão em um desses diodos, ok? Com relação à máxima tensão de reversa, né? Que vai estar submetida ao diodo, nesse caso aqui eu vou ter uma tensão reversa maior, né, do que no caso do retificador de meia onda. Na verdade vai ser 2 Vs, né? Já vamos imaginar aqui no momento em que esse T2 está polarizado reversamente, a tensão que eu tenho nele aqui é de 2 Vs menos a queda de tensão nesse diodo, tá? Então é 2 Vs, que é o pico da tensão da fonte, menos Vd. Essa é a tensão de pico reversa no caso do retificador de onda completa, tá? E por fim, o retificador que nós acabamos de estudar, que é o retificador em ponte, né? Ele tem essa característica, ele pode ser conectado em um transformador comum, sem o TAP central, né? E eu vou conectar os 4 diodos em ponte dessa maneira, e o centro da ponte é justamente onde eu vou conectar a minha carga e vou obter o valor V0 de onda retificada, tá? Da mesma forma, ele tem a característica de condução tanto no semiciclo positivo quanto no semiciclo negativo, né? No semiciclo positivo, o caminho da corrente será esse aqui, né? Passando por D1 e por D2, enquanto no semiciclo negativo, o caminho da corrente será esse aqui, passando por D3 e por D4, né? Sendo que nos dois momentos eu tenho V0, a corrente no resistor de carga aqui, sempre no sentido da direita para a esquerda, portanto V0 sempre positivo. Uma diferença em relação ao retificador de onda completa com TAP central é que, nesse caso, né, tanto numa direção quanto na outra, a carga aqui, né, vai estar submetida à queda de tensão Vs menos 2 vezes a queda de tensão no diodo, porque eu vou ter 2 diodos aqui no caminho, né? Então vou ter uma queda de tensão aqui, depois outra queda de tensão aqui. Portanto, a queda de tensão aqui é igual à queda de tensão no caso do retificador de onda completa, sendo que em vez de ser menos Vd, vai ser menos 2Vd, justamente por conta dessa questão aqui, tá? Então esse é o valor médio da onda, ele é muito próximo desse daqui, sendo um pouco menor, né? Reduzido apenas de Vd, tá bom? E com relação ao pico reverso, né? A tensão máxima reversa nesses diodos, a gente consegue observar que ela ocorre, por exemplo, quando D4 aqui está polarizado reversamente, eu vou ter quem? Eu vou ter o valor aqui de Vs menos o valor da queda de tensão desse diodo aqui. Então é Vs menos Vd. A tensão é o PIV, né? O Peak Inverse Voltage aqui vai ser Vs menos Vd, ok? Então esse é um resumo dos 3 principais tipos de retificadores que nós estudamos. Retificador de meia onda, de onda completa e retificador em ponte, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, sendo que no conjunto a gente pode afirmar que o retificador em ponte é o retificador que apresenta as melhores características para aplicações práticas, né? Do ponto de vista prático, ele é o mais utilizado, né, como um retificador, tá certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de número 10, né? Falamos aí sobre o circuito de retificação em ponte e também apresentamos um resumo sobre os circuitos de retificação que nós temos estudado até o momento. Espero que vocês tenham gostado da aula e que os assuntos tenham ficado claros para vocês. Sintam-se
à vontade para fornecer feedback sobre o formato da nossa aula e nos vemos no próximo vídeo.